Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero contar pra vocês como que foi o meu pós-operatório depois da cirurgia de laqueadura. Então, se você não me conhece, muito prazer, eu me chamo Stephanie. Fiz a cirurgia de laqueadura aos 21 anos, tenho 21 anos, sem filhos, pelo SUS. E eu tô aqui pra contar um pouco como foi a minha experiência passando por esse processo. Então, no primeiro vídeo a gente conversou como que foi a cirurgia em si, né? Tudo que aconteceu na cirurgia, enfim. Nesse vídeo aqui eu quero contar como foi o meu pós-operatório. E no próximo vídeo eu quero contar pra vocês como que você faz pra chegar até a cirurgia, né? Quais as documentações que você precisa ter e quais os exames que você precisa fazer pra conseguir a cirurgia. Então, gente, eu acho muito importante falar pra vocês que o que aconteceu comigo não é uma coisa que necessariamente vai acontecer com todas as mulheres que vão fazer cirurgia de laqueadura. Aconteceram algumas coisas que dificultaram muito meu pós-operatório no hospital. Eu quero contar isso aqui pra vocês, mas não quero assustar ninguém. É claro, a cirurgia é uma coisa que nosso corpo não tem como ser treinado para isso antes de fazer. Então, você vai sentir muitas coisas diferentes do normal. Mas o que aconteceu comigo foi uma coisa que poderia não ter acontecido se tivesse sido tomado outras decisões no meu procedimento. Então, gente, o que aconteceu? Quando eu cheguei no quarto e fiquei lá deitada na cama, eu comecei a sentir muita dor na barriga quando o efeito da anestesia foi passando. Então eu comecei a sentir uma dor aguda, muito insuportável, como se fosse uma cólica, só que muito forte, e ela não passava de jeito nenhum. Essa cólica era muito estranha porque ela vinha de uma forma muito forte quando eu tentava me mexer, ela vinha como se fosse uma pontada muito forte, mas ao mesmo tempo ela não aliviava, ela ficava ali no mesmo nível o tempo inteiro, o que começou a me causar muita dor ao longo do tempo se passando, né? O tempo ia passando e eu ia sentindo cada vez mais dor e eu não sabia o que era, ninguém sabia o que era. As outras mulheres que também tinham feito a cirurgia não estavam sentindo essa dor. Eu não podia levantar nem sequer a cabeça. A única coisa que eu podia fazer era gemer de dor. E a minha mãe estava me acompanhando e era uma coisa muito difícil para ela também, porque ela não sabia o que fazer, não podia fazer nada e as enfermeiras também não podiam fazer muita coisa além de me medicar nas horas certas. Teve um momento, eu tava sentindo tanta dor que elas adiantaram o meu remédio, o dipirona, em 1 hora, porque eu tava sentindo uma dor muito insuportável. Eu não parava de gemer de dor, tava causando um constrangimento muito grande no quarto. Era uma dor insuportável mesmo, eu não conseguia parar pra pensar em outra coisa, e eu ficava naquele estado de tortura mental. Fiquei nesse estado de tortura por muitas horas, e foi uma coisa assim muito difícil pra mim e pra todo mundo que tava ali vendo, porque dava pra ver que eu realmente tava com muita dor. E o que foi essa dor, né? Quando a gente faz a cirurgia, a gente tem que ficar deitada por umas 6 horas. Então, você só pode levantar depois de umas 6 horas após a anestesia, após ter saído da cirurgia. E você não pode levantar direto pra andar e caminhar. O levantar é você sentar. Quando dá umas 6 horas, mais ou menos, pós-cirurgia, eles levantam a cama para você poder sentar. E depois você tem que passar mais ou menos 1 hora sentada na cama, para só depois colocar as pernas para fora da cama, passar mais uns 40 minutinhos ali, só depois poder pisar no chão. Elas fazem isso, né, as enfermeiras e o procedimento médico, para evitar que você tenha cefaleia ou que você desmaie, que você tenha uma tontura súbita e caia. Como eu tava com essa dor muito forte, essa dor não passava, eu tentei ao máximo ficar bem para poder levantar e poder andar, porque eu sentia que de alguma forma, quando eu andasse, eu ia melhorar. E deu mais ou menos umas 6 horas da noite quando eu consegui levantar da cama, e era a hora de tirar o curativo que as médicas colocam em cima da cirurgia para poder tomar banho. As médicas pedem que a gente tire esse curativo assim que puder levantar, porque, enfim, para poder ver como tá a cirurgia. Eu não sei porque elas pedem para fazer isso, mas é obrigatório você tirar esse curativo o mais rápido que você conseguir. Eu não tenho muita explicação do porquê que isso acontece. Então deu mais ou menos umas 6 horas, 7 horas da noite, quando eu consegui levantar. Eu tava com muita dor. Eu me apoiava muito na minha mãe. A minha mãe, coitada, ficou com os ombros todos doloridos, porque eu não conseguia dobrar as pernas pra andar. Eu tava andando com as pernas muito retas. Quando eu fui no banheiro, a gente foi tomar banho, eu fui tomar banho, e minha mãe tava me ajudando o tempo inteiro. E assim que a gente terminou de tomar banho, eu senti uma vontade súbita de fazer xixi. E aí eu já tinha até trocado de roupa. Aí minha mãe tirou a minha roupa de novo. Eu comecei a fazer xixi.
Eu passei, gente, 5 minutos de relógio fazendo xixi, sem parar. E o alívio foi imediato. Após a cirurgia e após a anestesia, o corpo, ele começou a reter o xixi e o meu cérebro não estava mandando o comando para aliviar a bexiga. Então, isso é uma coisa comum de acontecer pós-anestesia, até pesquisei aqui na internet. Se chama retenção urinária, né? E pode ocorrer devido ao bloqueio nervoso e muscular. Então, é uma coisa que é comum de acontecer pós-cirurgia e acho muito importante comentar isso. Isso é uma coisa que eu até vou contar para minha médica quando eu voltar lá. Todas as mulheres que fizeram a cirurgia, elas estavam usando sonda. E isso é um procedimento comum pós-cirurgia de laqueadura, pós-parto, pós-parto cesárea, que é colocar a sonda para o xixi poder sair. Eu acredito que eu deveria ter sido colocado a sonda em mim para que isso não acontecesse. Claro, a sonda é uma coisa invasiva, né, e ruim, mas se tivessem colocado em mim, eu não teria muita escolha, né? E não colocaram. Por conta disso, eu fiquei passando horas e horas e horas nessa dor agoniante, nessa tortura, e algumas colegas minhas até falaram que eu sofri essa negligência. Eu ainda não tenho as justificativas e a explicação do porquê que isso aconteceu, então eu sou muito tolerante também, então não sei se foi exatamente uma negligência, eu não sei se foi o procedimento que as médicas acharam melhor que fosse feito em mim, mas pelo fato de eu não ter recebido essa sonda, foi uma coisa bem traumática pra mim no meu pós-operatório. Eu entrei no banheiro sem conseguir andar sozinha, minha mãe estava praticamente me arrastando e saí do banheiro já conseguindo andar, já bem mais aliviada, já mais assim, sem dor, tranquila, e foi uma sensação muito boa poder parar de sentir aquela dor. Então, essa foi a maior complicação do meu pós-operatório que eu queria compartilhar aqui com vocês. Não desejo essa dor pra ninguém. Se você for fazer a sua cirurgia e perceber que não colocaram a sonda em você, e você sentir muita dor, tenha isso em mente. Tenha em mente de que você pode estar sentindo dor porque a sua bexiga está presa, o seu xixi está preso e que talvez a equipe não tenha conhecimento de que você pode estar sentindo dor por isso. Teve uma hora durante que eu ainda estava deitada que eu senti uma leve vontade de fazer xixi. E aí trouxeram uma espécie de pinico e aí levantaram um pouco as minhas pernas e colocaram essa embaixo das minhas pernas para ver se eu conseguia fazer xixi. E eu passei alguns minutos lá de olhos fechados tentando me forçar a fazer esse xixi e não saía. E eu basicamente estraguei um equipamento esterilizado. Esse xixi não saía e isso não foi, e a gente não conseguiu associar na minha cabeça que poderia ser o xixi. Eu estava mais de 12 horas sem ir no banheiro. Claro que era o xixi. Eu tava com muita dor, então eu não conseguia pensar nisso. E quem tava ao meu redor também não tinha esse conhecimento. Então a gente só percebeu mesmo depois que eu tomei banho e consegui me aliviar. Então, eu quero trazer isso aqui ao conhecimento de vocês. Eu ouvi também, e outras pessoas me contaram, quando eu contei isso no meu Instagram, que aconteceu isso com elas também. Elas ficaram com muita dor, mas porque não estavam com a sonda. Então, ao mesmo tempo que eu não sei se eu sofri essa negligência por não terem colocado a sonda, outras pessoas também não colocaram a sonda, enfim. A gente nunca sabe o que os médicos pensam ao fazer a nossa cirurgia, né? Eu passei muito tempo falando sobre isso porque foi a coisa mais dolorosa e mais traumática que aconteceu comigo no meu pós-operatório. Então, depois que eu aliviei esse xixi, eu consegui começar a andar. E, gente, não tinha alegria maior do que quando eu voltei a conseguir andar. Então, eu fiquei um tempo andando pelo corredor e depois vieram alguns outros problemas do pós-operatório. Eu fiquei com muitos gases e talvez porque eu tenha falado muito mais do que deveria, porque realmente quando elas falam não fale, não levante a cabeça, são recomendações que é bom você seguir. Então, eu falava às vezes, eu dizia que eu tava com muita dor, enfim, essa coisa de você ficar falando e respirando, inspirando o ar pela boca, acaba levando muito ar pra dentro de você, né? E esse ar vai virar gases. Então eu comecei a sentir muitos gases, minha barriga começou a ficar muito dura e muito pesada e eles começaram a administrar simeticona na minha veia. Eu não sei se foi na veia agora ou se foi em comprimido, mas enfim, eu comecei a tomar simeticona pra poder dar uma aliviada nesses gases e dar uma aliviada aqui, uma aliviada ali. Mas depois que eu consegui fazer esse xixi, eu já tava
praticamente 100% para receber a alta. Comecei a andar e comecei a sentir esses gases, comecei a sentir muita dor de gases também, mas nada se comparava à primeira dor que eu tinha sentido. Então, quais remédios foram administrados em mim nesse pós-operatório? Então, eu tomava dipirona na veia, acetoprofeno na veia e simeticona, isso lá no hospital. Quando eu recebi alta, os remédios que eu recebi aqui, as instruções para comprar e tomar foram dipirona, ibuprofeno, simeticona e sulfato ferroso. Então, esses eram os 4 remédios que eu tinha que tomar durante 5 dias no pós-operatório. O ibuprofeno, que é anti-inflamatório, o dipirona, que é para dor, o simeticona, que era para gases, e o sulfato ferroso para repor ali o ferro do corpo, né? Que eu imagino a perda de sangue, enfim, bastante tempo só tomando soro, então esse sulfato ferroso eu imagino que fosse por conta disso. Um outro problema que aconteceu comigo no meu pós-operatório, mas já em casa, quando eu cheguei em casa, eu recebi alta depois de 24 horas, tá, gente? Prisão de ventre. Eu passei 5 dias sem ir no banheiro. E isso é uma coisa que precisa ser falada de verdade. Pense comigo, você tá ali com 5 pontos ainda muito doloridos, você toma remédio para não sentir tanta dor, você não pode fazer nenhum tipo de esforço, você não consegue se abaixar, você não consegue fazer quase nada. Tem que ter ajuda para levantar, então imagine, você não consegue fazer quase nada de força no seu abdômen. A vontade de ir no banheiro não vem, simplesmente não vem. E acho muito importante falar sobre isso. Se você se sentir com prisão de ventre, entenda. Pode ser normal. Você passou muito tempo sem ingerir sólidos também. O seu corpo está se reacostumando a comer sólidos. Você passa praticamente 24 horas no soro, ou mais, né? A depender. Ainda tem esse bloqueio mental do seu cérebro com os seus órgãos aqui. Então, eu fiquei 5 dias sem ir no banheiro. Já estava causando um mal-estar, porque eu estava sentindo a minha barriga muito pesada. Eu estava ficando com muito mais gases, muito mais dor de novo. E eu sabia que era por conta disso, sabe? Pós-operatório, uma dificuldade muito grande é comer muito, que eu tive pelo menos. Então, eu comia muito pouco, com pouca coisa. E eu achava que não tinha nada pra sair, porque eu não tava comendo quase nada. Aí eu comecei a falar sobre isso, eu falei sobre isso no Instagram. Algumas pessoas me recomendaram alguns óleos pra tomar, usar supositório, laxante, mas o laxante não me recomendaram. Eu perguntei se eu poderia tomar laxante e alguns colegas me disseram que não era muito indicado, porque o laxante poderia desregular completamente seu intestino e você poderia simplesmente passar o dia todo no banheiro, tendo que fazer força, e seria pior pra mim. Então eu não comprei laxante. E o que eu fiz? Eu comi mamão. Eu peguei um mamão que a gente tinha comprado e comi ele inteiro. E depois disso, meu amigo, só flores. Depois que eu comi esse mamão, eu consegui voltar a ir no banheiro normalmente. Eu perdi também o medo de ter que forçar a barriga. Claro, você tem que fazer um pouquinho de força, mas nada que tenha que te causar dor. Então, se você estiver sentindo dor insuportável, é bom que você preste muita atenção nisso e, se necessário, volte para o hospital. E é muito importante você fazer isso, sabe? Comer coisas leves, mas coisas que vão ajudar na sua digestão também. Então, me recomendaram comer ameixa, comer mamão, essas coisinhas assim. Essas coisas foram as maiores dificuldades que eu sofri no meu pós-operatório. Os remédios, eu lidei muito bem com eles, assim. Uma outra coisa é que o seu xixi também vai ficar muito escuro. Então é muito importante que você beba bastante água. Beba muita água, porque os seus rins vão ficar sobrecarregados. Então, muito importante você estar sempre com uma garrafinha de água por perto. Para se levantar, uma coisa muito importante, use sempre os seus braços como muletas. Os seus braços vão ser a sua muleta. Não tiver ninguém perto de você para te ajudar a levantar, se você for um pouco mais forte e tiver essa dificuldade, pede ajuda. Use muito os seus braços, evite usar a força das pernas e da barriga. Então, para você se levantar, você vai ter que apoiar os seus braços, ter força nos braços para dar o impulso inicial de levantar, porque você não pode fazer força na barriga, assim, evitar, sabe? Evitar fazer força na barriga. Não pode abaixar, não pode pegar peso, não pode varrer casa, não pode cozinhar, não pode lavar prato, porque tudo isso vai estar causando ali um desconforto na sua barriga e nos seus pontos. Lembre-se, você tá com 7 camadas de cortes dentro de você. 7 camadas onde tem pontos ali. Por fora você pode estar vendo uma coisa, mas por dentro você tá toda aberta praticamente. E o corpo vai regenerar primeiro a parte de fora, que é um pouco mais rápida também, porque tem o ar, né? O ar, ele ajuda, querendo ou não, na cicatrização, porque a ferida tá exposta. Então, o corpo
corpo vai focar em regenerar essa parte externa primeiro. A minha foi muito tranquila, ela ficou super sequinha, não inflamou nem nada do tipo. Depois que ela já ficou melhor, eu comecei a sentir a parte de dentro incomodando mais. Então eu senti a parte de dentro pinicando, eu senti a parte de dentro coçando. Coça muito. Acho muito importante falar isso. A cirurgia coça. Coça pra caramba. Então é muito importante você fazer a limpeza certa, né? Ter alguém pra fazer a limpeza com você. O que você precisa pra fazer essa limpeza, né? Você precisa de sabonete antisséptico, então é bom você tomar banho com seu sabonete normal, mas ali na área da cirurgia você passar só o sabonete antisséptico, depois de você já ter se ensaboado. Quando você sair do banheiro, fazer a limpeza correta, então você precisa de gaze, você precisa de álcool 70 e soro. Nos primeiros dias a gente usou o soro pra passar, antes de passar o álcool, mas eu não sei se é 100% necessário. Eu acho que o soro é mais necessário quando você tá com inflamação. Mas de toda forma a gente não queria arriscar, então a gente passava o soro e depois passava o álcool com a gaze. É muito importante ser gaze, tá, gente? Não use algodão, porque o algodão ele solta aqueles pelinhos e pode ficar grudado nos seus pontos. Nesse pós-operatório é muito importante que tenha uma pessoa perto de você, cuidando de você, que faça as coisas por você, evite pegar peso. As pessoas dizem que não pode pegar em vassoura, em rodo, porque a força que você faz para puxar, se você perceber, ela vai toda pro seu abdômen. Então é por isso que as pessoas dizem que não pode pegar em vassoura, não pode pegar em rodo. É muito importante você ficar atento a isso, tá? Tomar os remédios é um saco, especialmente quando são tantos remédios assim. Então tinha uma hora que eu tinha que tomar os 4 remédios de uma vez. Era horrível. Ainda bem que acabou. Mas ao longo dos dias, depois da primeira semana, depois do 8º dia, eu pelo menos, já tô bem mais tranquila. Hoje é o 12º dia de pós-operatório e eu já tô mais tranquila, já consigo passar mais tempo sentada, já não tô mais com tantos gases, eu já consigo me abaixar um pouco para, por exemplo, tirar o lixo. Ainda não consigo me ajoelhar no chão, claro, não consigo pegar coisas muito pequenas no chão. Tudo que tem no chão eu pego no pé e levo até a mão pra, sei lá, jogar fora, alguma coisa assim. Então eu ainda não me abaixo 100%. Pra deitar, já consigo deitar com mais tranquilidade, já consigo levantar com mais tranquilidade. E é isso. Acho que eu já falei demais sobre esse pós-operatório, porque, enfim, querendo ou não, é a parte mais longa. A cirurgia dura só 40 minutos, então o que você vai realmente precisar saber é como se cuidar depois. Espero que vocês tenham gostado. Eu com certeza esqueci de falar coisas nesse vídeo, mas a gente pode continuar conversando sobre isso depois. Uma pessoa deixou um comentário no vídeo anterior se doeu a cirurgia. Então, não dói, porque a gente tá anestesiada, né? Mas a gente sente um incômodo durante a cirurgia, porque ela tá revirando ali, né, os seus órgãos, e como eu falei, eu senti um queimor aqui no meu peito, e isso me deixou nervosa. Enfim, eu contei isso no outro vídeo. E é isso, gente, eu acho que eu contei tudo que eu precisava pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido informativo pra vocês. Claro, algumas informações sempre passam batido, algumas coisas sempre vou esquecer de comentar, mas eu queria muito contar como foi essa experiência das dores que eu senti no hospital e como foi que eu me cuidei em casa. Então é isso. Se você tem dúvidas sobre essa cirurgia, se você tem mais dúvidas sobre esse procedimento, se ficou alguma dúvida sobre o pós-operatório, deixa aqui nos comentários porque eu vou responder. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.